Bom, hoje a gente vai começar a aula, gente, sobre posteamento em redes de distribuição, tá? Serão 3 aulas, tá, nessa apresentação aqui. E antes de finalizar, eu acho que semana que vem eu vou passar o trabalho, tá? E ao final da terceira aula eu vou passar um questionário no mesmo esquema desse de semana passada, que é para hoje, tá? Bom, o trabalho, eu preciso dessa aula de hoje ainda, tá? Para pedir o trabalho, e eu não formulei ele muito bem ainda não, mas semana que vem eu vou passar ele para vocês. É coisa simples, tá, gente? Não vai ser muito trabalhoso, não, mas eu acho que vai ser interessante. Mas bom, vamos para essa aula aqui então, que é sobre posteamento em redes de distribuição, tá? Essa palavra aqui, posteamento, claro que ela vem de poste, né? Então a gente vai aprender um pouquinho aí sobre alocação dos postes no sistema de distribuição, beleza? Bom, os postes, ou melhor, posteamento é a palavra que define o conjunto de todos os postes que sustentam uma rede de distribuição aérea, que é formada pelos cabos, né? E alguns outros equipamentos aí, isoladores, fusíveis, enfim. Mas tudo isso para a energia passar pelos cabos e chegar até o consumidor, tá? Bom, então o posteamento seria todo o conjunto de postes. Bom, a gente tem 3 tipos de poste aqui no Brasil que são padronizados, tá? São eles, 2 tipos de poste de concreto armado, tá? Com seção circular, esse poste cilíndrico aqui, tá? Olhem para a base aqui do poste, vocês vão ver que ele é cilíndrico, ele é oco, é o concreto armado de seção circular. O outro poste, que é esse que está mais abaixo aqui, ó, ele é o poste de concreto armado de seção duplo T, que normalmente é chamado simplesmente de poste duplo T, tá? Por quê? Porque se você olhar para a base, ele tem um T para cima e um T para baixo aqui, tá? Se o poste caísse para o lado na hora que a pessoa deu o nome, seria poste de seção H, né? Mas enfim, seção duplo T. E a gente tem o terceiro aqui, que é o poste de madeira de seção circular, que está na outra foto aqui. Bom, em áreas urbanas é mais comum a gente ver postes de concreto armado, né? Bem difícil de ver poste de madeira. Em zona rural, tem poste de concreto armado também, tá? Mas o poste de madeira é mais comum da gente ver na zona rural. Em área urbana é difícil da gente ver. Bom, o poste desses 3 aqui, desses 3 tipos, o mais utilizado é o poste duplo T, tá? Por que que é o mais utilizado? Porque ele é mais barato, o custo-benefício dele é melhor, tá? Ele gasta menos material e a produção dele é mais econômica do que dos outros. O de madeira não precisa nem falar, né, gente? Se ficar usando todos os postes fossem de madeira, haja árvore. Então eu, particularmente, eu sou contra usar postes de madeira, mas ainda se utiliza. Bom, e eu vou falar aqui nessa aula uma série de detalhes aí sobre a alocação de postes e as características principais do posteamento, tá? Bom, a primeira delas é a altura mínima dos postes, tá? Os postes eles têm alturas padronizadas e cada poste, dependendo da altura, ele tem uma aplicação específica no nosso sistema de distribuição. Os postes mais baixos são os de 9 metros, tá? Onde que se utiliza poste de 9 metros mais baixo? Onde a gente tem só rede secundária, tá? Não tem rede primária e também não tem previsão de instalação futura de rede primária, tá? Por exemplo, rua sem saída, nem sempre o transformador fica no final da rua, tá? Às vezes ele chega no meio da rua sem saída e do meio para frente vai só a rede secundária. A rede primária morre ali no meio da rua sem saída, no transformador, e a rede secundária segue dele, tá? Então, do meio da rua onde está o transformador até o final, de uma rua sem saída, por exemplo,
a gente teria só postes de 9 metros, 9 metros, onde a gente tem apenas a rede secundária, certo? Um exemplo aí. Bom, a gente tem os postes aí de 11 metros, tá? Que pode ser um pouquinho menos aí, de 10,5 a 11 metros. Esses postes, eles são utilizados onde tem rede primária e secundária junto, tá? Ou onde haja só secundária, mas com a possibilidade de instalação futura de rede primária, tá? No caso de 9 metros, se tiver previsão de instalação de rede primária, não vai ser instalado um poste de 9 metros para depois tirar ele e colocar um maior no lugar, né? Então já se coloca um poste maior prevendo isso aí. Então essa altura aí é dele fora, né? Não, dele todo. Depois eu Não. vou explicar. Tá. Depois eu vou explicar aqui no próximo slide essa questão do aterramento do poste, tá? Bom, então se tiver previsão, tá, de instalação de rede primária, por exemplo, um lugar que a rua tá morrendo ali no lugar, tá? Mas ela não é sem saída. Tem, sei lá, tem um lote que aquilo ali possivelmente pode virar um condomínio no final da rua, tá? Então ali pode ser que tenha que passar uma rede primária, então não vai colocar o de 9 metros, tá? Bom, e a gente tem o poste mais alto aí que é o de 12 metros, tá? Esse poste, ele é usado onde a gente tem travessias, tá? Geralmente em rodovias, linhas de trem, tá? Para ficar o mais distante possível, né? Onde tem a passagem do trem, passagem de caminhões na rodovia, enfim. Onde a gente tem circuitos duplos de alta tensão, tá? Se tiver dois circuitos passando perto um do outro, tem que ter poste de 12 metros. Onde tem redes compactas, bom, rede compacta aí depende da estrutura da rede no poste, tá? Se for estrutura mais simples, não necessariamente ele vai ter 12 metros. Mas bom, isso porque, se vocês lembrarem lá do espaçador que fica pendurado no poste, ele sempre vai ficar um pouco abaixo do topo do poste, né? Que ele fica pendurado. Não é igual a rede convencional que todos os condutores ficam acima do poste. Então, se eu tenho uma rede compacta, naturalmente eu tenho que ter esse poste mais alto aí para afastar da rede secundária, tá? Bom, e postes com equipamentos, poste com transformador, com chave fusível e, não sei, pode ter um religador automático, enfim. Se eu tiver algum equipamento além dos condutores no meu poste, esse poste tem que ser de 12 metros, tá? Também para respeitar o espaçamento entre cada equipamento ali no poste. Bom, e outras especificações, aplicações específicas também, ó, onde a gente tem derivação, cruzamento, eu vou falar melhor de cruzamento nessa aula, e também algumas outras situações muito especiais aí, beleza? Mas no geral aí, se o poste tiver só os condutores passando, tá? Ele vai ser de 11 metros se for rede primária e secundária, e vai ser de 9 se tiver só a rede secundária. Se tiver só a secundária com previsão de primária é 11, é o intermediário, beleza? Então, a gente tem essas três alturas de poste. Bom, quando a gente enterra o poste no solo, para fixar ele, a gente chama isso de engastamento, tá? É o engaste do poste. Quanto que a gente enterra esse poste no solo? Isso vai depender da altura dele, tá? Aquelas alturas padronizadas que eu falei para vocês é a altura total do poste. Quando eu compro ele, tá? Antes de enterrar, ele tem aquelas alturas que eu falei. Bom, eu tenho o tanto que eu tenho que enterrar, o comprimento, tem que seguir essa regrinha aqui, ó, da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vai ser o comprimento do poste dividido por 10 mais 60 centímetros aqui, 0,6 metros, tá? Por exemplo, se eu tiver um poste de 12 metros, que é o mais alto, 12 dividido por 10 vai dar 1,2. Eu vou somar 0,6, isso dá 1,8 metros. Ou seja, eu tenho que enterrar o poste 1,8 metros. Então, esse comprimento é esse comprimento aqui, ó, que o poste fica para dentro do solo. E o L
é o comprimento, é a altura total do poste, ó, tá? A altura mesmo, real dele, antes de enterrar. Bom, e se você quiser saber quanto que o poste, a altura dele do solo, aí é só você subtrair, né? Fazer o L, comprimento total, menos o E. No caso de 12 metros, ele vai ficar 10,2 metros para fora do solo. Beleza? Respondida a dúvida aí, Guilherme, que você tinha Opa! perguntado aquela hora? Mas por que eles não põem um padrão tipo 12 metros? Todos têm 12 e, medida que for precisando, afunda mais. Não, ah, tá, entendi. Ó, Deixa eu rapaz, já fazer outra Para pergunta. chegar no de 11,5, tem 11,5 lá. Aí afundaria mais meio metro, entendeu? entendi. Pode perguntar, Zé, que eu respondo as duas de uma vez. Então, eu pensei que você estava falando aí que 12 metros é a partir da calçada, do chão, ou Não, 11 metros. Então, 12 metros é o total do poste? total. É o total do poste. De no... É daqui de baixo até aqui em cima, tá? Se você pegar o poste lá antes de enterrar ele, antes de fazer o engaste, ele vai ter 12 metros, no caso do exemplo aqui. Entendeu? Agora, o Guilherme, Entendi. respondendo a sua pergunta, por que que eles não fazem só poste de 12 metros, tá? E vai enterrando mais? O poste é de concreto armado, tá? Você viu naquela foto que eu mostrei no começo da aula, tinha um monte de poste lá, um em cima, um empilhado no outro, tá? Se você for juntando 1 metro de altura da base do poste, que você deixa de fazer, né? 1 ou 2 metros, né? Quer dizer, de 1 a 3, né? Porque vai de 12, 11, 9. Se você ficar pegando toda hora 1 metro de altura daquela base de concreto armado e for juntando, em 10 postes que você fizer, você perdeu um. Então você vai gastar material à toa, né? Verdade. Isso aí é uma questão econômica. Entendido então, pessoal? Questão do engastamento. Então, um poste de 9 metros, ele fica para cima, 7,5 metros só. Pera aí, vai ficar 1,5. Isso, 7,5 metros para cima. Mas esse Beleza. poste de 9 metros, ele é o que vai ter só a rede secundária, tá? Ele não tem, Não, entendi. ele não Por, tem a por isso que primária, ele não. fica, por isso que é mais baixo, né? É. Aí você pode ver que a rede secundária, em relação ao poste que tem a primária, ela vai ficar na mesma altura. Só que o poste em cima ele vai morrer ali depois da secundária, né? No outro ele ainda vai quase 1 metro e pouco para cima, ainda até a cruzeta lá da rede primária. Bom, então, essa aqui que é a regrinha para calcular quanto que a gente enterra o poste e se for ficar fazendo todos os postes de 12 metros aí, vai gastar concreto à toa, tá? Concreto é caro, gente. Não pode gastar à toa, não. Isso aí pode cair no concurso, não pode? Essa continha aí? Ah, pode. Pode sim. Ó, distância entre vãos, tá? Quanto que um poste vai ficar distante do outro aqui? A distância aqui na horizontal, né? Um do outro. Bom, em uma área urbana, né? Uma área comum aí, o poste tem que ficar numa distância um do outro de 30 a 40 metros, tá? E a gente chama de vão essa distância entre os dois postes, onde o cabo fica lançado aqui, fazendo essa barriga, ou os cabos, melhor dizendo, tá? Bom, em postes onde há só apenas a rede primária, tá? Às vezes da subestação, você saindo da subestação, pode ser longe da área urbana, até chegar na área urbana, vai só a rede primária, né? Não tem necessidade de ter rede secundária naquele pedaço ali.
Ou se eu tiver duas áreas urbanas, uma que fica um pouquinho distante da outra, né? Às vezes tem uma rodovia no meio ali, eu também posso ter só rede primária no meio desse caminho. Se não tiver consumidor, não vou ter rede secundária perto, tá? Nesse caso, se eu tiver só a primária, esse vão pode ser maior, esse vão pode ser de 60 até 80 metros, tá? Bom, por que que não é um valor exato aqui? Por que que não crava 30 metros, por exemplo? Porque você também tem que respeitar aí onde você pode colocar um poste, por exemplo. Você não vai colocar um poste na porta de uma garagem, entendeu? Para dar 30 metros certinho. Você vai colocar ele depois, ou no caso depois, né? Se estiver dando 30, para ele ficar um pouco mais. Então não vai colocar, evitar colocar na porta de uma loja, por exemplo, também. Então, o ideal é colocar sempre em divisa de terreno. Eu acho que eu escrevi isso aqui em algum outro slide aqui, que tem que ser em divisa de terreno. Bom, em zona rural, o vão entre os postes pode ser de 50 a 80 metros, tá? Independente deles terem rede secundária ou não. Esse vão pode ser maior. Bom, quando o vão for maior que 50 metros, no caso da rede rural, aí só tem uma regrinha. O espaçamento entre os condutores da rede secundária, que normalmente é 20 centímetros, ele tem que aumentar para 40. Por quê? Ao fazer a barriga, o cabo não correr risco de encostar um no outro, tá? Então aumenta essa distância deles aí por segurança, porque a barriga vai ser maior já que está um poste mais distante do outro. Nessa figura aqui, ó, a rede secundária ela é protegida, tá? Vocês veem, os cabos estão enrolados aqui, tá? Tudo junto aqui, esses que estão passando aqui de rede secundária. Então, claro que aqui não tem essa questão da distância dos cabos, já que é uma rede protegida, tá? É só quando for cabos nus. Beleza? Bom, cruzamento aéreo. O que é cruzamento aéreo, gente? Não é cruzamento bater escanteio, não. Tipo Tá? Zico, Não, esse aqui é o PET. mas tipo o Pet. O PET Covid. Mas não é esse cruzamento aéreo, não, pessoal. O cruzamento aéreo que eu tô falando é quando entre dois vãos, normalmente perpendiculares, né? O, as, os dois circuitos aí, duas linhas de distribuição se cruzam, tá? Isso acontece principalmente onde tem esquina, né? De ruas, isso aí pode acontecer. Principalmente em centro, grandes centros de cidade, assim, esse cruzamento ocorre. Bom, e a gente tem alguns detalhes aí a respeito de como fica a nossa rede quando ocorre esse cruzamento aéreo, tá? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar não encostar um circuito no outro. Como que funciona isso aí? Eu tenho algumas regrinhas aqui quando ocorre esse cruzamento. Bom, os dois postes, se olhando os quatro postes, né, mais próximos do cruzamento, um vindo de cada lado aí. Os dois que ficam mais próximos, eles têm que estar a uma distância de no mínimo 2 metros da esquina e no máximo 7, tá? Bom, por quê? No mínimo 2 para ele não ficar dentro da esquina, né? E no máximo 7, porque se a rua for muito larga, para evitar de dar uma barriga muito grande aí nos cabos, tá? Bom, e quando ocorre esse cruzamento aéreo, tanto a rede primária quanto a rede secundária, elas vão ter um ponto de ligação, tá? Eu não vou tentar evitar que um cabo encoste no outro. Eu vou fazer justamente o contrário. Eu já vou fazer uma conexão entre esses dois cabos, de cada fase, né? Para que eu evite de ter um curto-circuito, porque se não é para um encostar no outro numa situação dessa, fatalmente eles vão encostar, se ventar, se chover forte, tá? Então, justamente para evitar isso, esses cabos têm um ponto de ligação neles, tá? Eu vou voltar aqui o slide, tá? A figura do cruzamento aéreo. Se vocês verem, ó, os cabos que estão passando mais em cima tem um ponto de ligação aqui e os dois de baixo também. Ou seja, se a fase A está mais em cima, eu vou sempre encostar a fase A de um circuito com a do outro, fase B com fase B, fase C com fase C, tá?
Se eu encostar a fase A com fase B... Esse slide aí não tá aparecendo para mim, não. O da foto, que tem o... Agora apareceu. Agora apareceu? Ó, então, você tá vendo aqui que eles estão encostando um no outro. Deixa eu apagar esse vermelhinho aqui. Eles estão encostando um no outro, tá? Quando eles passam aqui, que a foto tá de longe, não dá para ver, mas eu vou mostrar no detalhe aqui como que é feito essa conexão, tá? Mas sempre conectar as mesmas fases para que eles fiquem no mesmo potencial. Se eu conectar a fase errada, já era. Aí é igual um curto-circuito, tá aí? Esses passadores aí, eles ficam de 1,5 m, é isso? Sim. Esse tá mais fácil de ver dessa linha que tá passando aqui, né? Esse espaçador aqui, tipo uma haste, né? Ele tem fica 1,5 m do outro aí para o fio ficar esticadão ali entre os dois. Aí depois ele volta a ter uma barriga aqui. Depois. Isso aqui ainda é uma rede compacta, né? Tem um espaçador aqui ainda. Mas aí no caso o cabo vai ser desencapado nessa parte aqui onde um toca o outro, tá? Por isso que tem que dar essa distância maior aqui, onde está ocorrendo o cruzamento, beleza? Mas bom, como que são as estruturas para conectar esses cabos? Na rede primária, a gente tem essas estruturas aqui, ó, que o pessoal costuma chamar de pé de galinha, tá? Que isso aqui lembra um pé de galinha, essa aqui de baixo, principalmente. E pode ser, mas o nome certo aqui é conector cunha, esse conectorzinho aqui, ó, tá? Onde se passa os dois cabos e dá um aperto nele ali para prensar. Claro que esse conector aí é um condutor também, tá? Bom, isso é para não precisar de dar uma solda no cabo, tá? Porque toda vez que você solda um cabo em algum ponto, isso aí aumenta muito a resistência dele ali. E o ideal é que não se tenha solda no meio do trajeto. Solda tem que ser locais muito específicos, mas não é desejado isso não, tá? Bom, então se eu tiver a rede primária, eu tenho sempre um conector cunha, que pode ser simples ou duplo, tá? Quando é simples, eu tenho um condutor só aqui entre os dois, e quando é duplo, conforme o de baixo aqui, ó. Eu tenho um condutor para os dois lados aqui fazendo esse pé de galinha, tá? Aonde que esse conector fica na rede? Bom, aqui na figura da esquerda aqui, ó, ele fica aqui, ó. Por exemplo, a fase A, Ah, tá. É onde eles se encontram mesmo. eu tenho a fase A dessa rede aqui, tá? E tenho a fase A dessa rede aqui. Bom, aqui ele está conectando a fase A com a fase C, tá? Dando Bom, um baita um curto aí. não, mas é porque pode ser uma positiva e outra negativa, então o desenho tá errado, tá? Mas bom, se f- tem um lance aí de ser de sequência negativa ou positiva, que você tem as fases ABC ou ACB, tá? Isso muda um pouco aí as coisas. Mas enfim, eu acho que esse desenho aqui tá errado, deveria ser fase A conectando com fase A. Mas enfim, ele tá aqui, ó, onde conecta os dois, tá? É porque aqui no desenho, tá fazendo, no desenho da rede, a curva é 90 graus. Aqui no desenho do pé de galinha aqui, essa curva aqui tá com um ângulo maior, né? Mas esse ângulo aí normalmente é Menor, 90 né? graus. É, menor, né? Ângulo menor. Bom, na rede secundária, a gente tem um conector um pouquinho diferente, ó, tá? A gente tem esse cabo conectando aqui, fazendo um arco com o condutor, com a bitola sempre maior do que a do condutor, e tem também essa cruz aqui, ó, essa cruzeta amarrando os dois cabos, tá? Então é uma estrutura um pouquinho diferente da rede primária, mas essas são aí os tipos de ligação onde a gente tem o cruzamento aéreo. Mas, bom, o que é importante vocês guardarem aí?
é que quando a gente tem o cruzamento aéreo, a gente tem que fazer a conexão dos dois circuitos, tá? Não pode tentar isolar um circuito do outro, não. Por isso que a gente tem esse tipo de condutor cunha, que é chamado de condutor pé de galinha também, popularmente falando. Beleza? Bom, vou falar agora de alguns critérios sobre localização dos postes, tá? Eu acabei adiantando de não ficar, ele sempre ficar na divisa de terreno, que é importante, tá? Mas bom, essa é a primeira, tá? Os postes eles devem sempre ser alocados, sempre que possível, na divisa de lote, tá? Porque assim você vai evitar dele ficar na frente de um portão, na frente de uma porta de loja, tá? Porque pode não ter uma garagem ali na hora, tá? Mas o dono da casa pode vir fazer uma garagem. Ou então pode nem ter a casa construída. Aí se tiver um poste na frente do terreno, você já limita um pouquinho onde o morador pode construir a garagem dele, né? Na casa do meu tio, tinha um poste beirando o portão da garagem. Aí ele pediu pra ser miga e eles trocou. Ah, é? Se atrapalhar muito, tem que trocar. Bom, então, ó, porque o primeiro aqui eu já acabei respondendo, falando a segunda aqui, ó. Por que eles têm que ser alocados em divisa de terreno? Justamente para não ficar na frente de garagem, na frente também de posto de gasolina. Isso aqui, o terreno não se aplica aqui, né? Para não ficar na frente de anúncio luminoso, de marquise, de sacada, tá? Então, por isso que é bom ele sempre ficar na divisa do terreno. Bom, se tiver marquise ou sacada próximo da onde está passando a nossa rede de distribuição, o que a gente tem que fazer? Na rede secundária, a gente utiliza o espaçador, tá? Ao invés da rede secundária do isolador ficar juntinho do poste aqui, a gente tem esse afastador, que normalmente é metálico, tá? Para afastar ela um pouco do poste. Normalmente a construção vai estar desse lado aqui, né? Então a gente está afastando a rede das construções. E no caso da rede primária, é só utilizar a estrutura tipo beco, tá? Que é aquelas da letra B, que eu falei na aula passada. O B1, B2, 3 e 4, né? Cada numeração aqui tendo uma característica específica. Mas normalmente usa tipo beco aqui para seria aqui nossa cruzeta com as 3 fases do lado direito do poste aqui no caso, para afastar das construções, principalmente quando tem marquise e sacada perto. Bom, em locais muito arborizados, né, perto de parques, praças, enfim, onde tem muito volume de árvore, a recomendação é utilizar ou rede compacta ou rede isolada. Tá? No mínimo uma rede compacta. Para quê? Para evitar de um galho ou da árvore ceder e encostar no condutor fechando um curto. Tá? Ou no mesmo crescimento da árvore natural ali, ela chegar a encostar num condutor nu, ela vai fechar um curto para a terra. Então, uma rede compacta ou isolada vai evitar esse curto-circuito aí com as árvores, tá? Bom, esse último tópico aqui, o comprimento máximo de um ramal de ligação de consumidor, ele deve ser de 30 metros, tá? Se não tiver um poste a 30 metros no máximo aí do consumidor, a concessionária tem que colocar outro poste, tá? Para ficar mais perto do consumidor. Ele pode pedir isso. Aliás, quando ele pedir a ligação, essa concessionária, bom, a CEMIG pelo menos é séria nesse ponto, né? Se o poste tiver a mais de 30 metros do consumidor e tiver que esticar um ramal de mais de 30 metros, a CEMIG vai colocar outro poste mais perto. Até porque isso aí é uma forma de se visar o crescimento da área, né? Da população do local. Já ir Mas aí preparando. você puxa para um lado, mas fica distante do outro. Não, mas aí o outro. Não, você não vai tirar o poste do lugar que estava, não. Você vai colocar, vai adicionar um poste. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Bom, e essa regrinha aqui, poder atender até 6 consumidores por poste, tá? Bom, no caso aqui, um consumidor não precisa ser necessariamente uma casa.
por exemplo, pode ser um prédio, tá? Pode considerar um prédio de, sei lá, com 10 apartamentos, 20 como um consumidor só aqui, sendo alimentado por esse poste, tá? Bom, gente, lembrando sempre aqui, essas regrinhas que eu tô falando é tudo da CEMIG, hein? Tá? Isso aqui não vale para... Nem sempre isso aqui vai valer para todas as concessionárias, não. Isso aqui eu tô falando para vocês sempre a regra da CEMIG. Tirei lá dos procedimentos de rede da CEMIG, das resoluções lá. Bom, poste com transformador de distribuição. Tá? Quais são as regrinhas aí, os detalhes aí que a gente tem que ter para alocar um poste com transformador? Sempre que possível, ele tem que ficar perto do centro de carga, tá? Bom, centro de carga, gente, é quando a gente tem uma área com várias cargas distribuídas. Se eu ponderar ali quanto que eu tenho de potência em cada local, eu consigo calcular um centro de carga. Isso aí é muito comum de calcular em instalações elétricas numa residência, né? O padrão lá onde é que ficam os disjuntores, normalmente ele tem que ficar no centro de carga também, para aumentar a eficiência do circuito, porque aí você vai gastar menos cabo. Mas geralmente se coloca ele da cozinha ali escondidinho, né? Para ninguém ver. Mas o centro de carga, a mesma ideia da instalação residencial, pode ser usada num sistema de distribuição, tá? E o centro de carga ele sempre vai tender a ficar mais próximo de onde eu tenho as maiores cargas. Mas o ideal é que esse poste fique, com o transformador fique próximo desse centro de carga. Bom, quando eu tenho cargas muito grandes, tá, que demandam muita potência, aí eu tenho que dar preferência para colocar o transformador perto dessas cargas, que são o quê? Hospitais, pequenas indústrias, tá? Edifícios de uso coletivo, edifícios muito grandes, tá? Principalmente hoje em dia é difícil você ver construindo aí um edifício pequeno. As construtoras querem construir coisa de 10 andares, 15 andares, tá? Então, esses edifícios aí são cargas muito grandes. Geralmente eles podem até ter um transformador próprio dentro do condomínio. Shoppings também, mas, bom, shoppings muito grandes também, eles são atendidos até diretamente na rede primária. Então, isso aqui se aplicaria a shoppings pequenos, tá? Todas essas cargas aqui ligadas em baixa tensão, tá? Se ela for ligada na rede primária, isso aqui não faz sentido, né? Porque ela não vai precisar desse transformador. Bom, a bitola dos cabos da rede secundária, a rede que sai do secundário do transformador e vai até o consumidor, ela vai ser determinada sempre pela potência nominal do transformador, tá? A rede pode estar menos carregada, eu posso estar com transformador sobredimensionado, mas eu tenho que usar os cabos com a bitola para aguentar a potência máxima do transformador, tá? Porque esse planejamento não é a curto prazo, é a longo prazo, então as cargas vão aumentar com certeza nos locais em onde você instala um transformador. Bom, e os postes que tem transformador, eu já falei isso lá atrás, né, mas aqui está mais destacado, eles têm que ser os postes de 12 metros, tá? Todo poste que eu tenho algum equipamento, além dos condutores e isoladores, eu tenho que ter um poste de 12 metros. Aqui no caso eu tenho fusível também, né? Então tem que ser 12 metros. Bom, gente, eu olhando para esse poste aqui, qual que é a estrutura desse poste aqui? Vamos ver se vocês sabem aí. Ó, uma cruzeta em cima. Você está perguntando a estrutura do poste ou da classificação das cruzetas aí? Da aula passada lá, daquela juntar a letra com o número lá, da estrutura. Não, o poste é concreto armado de seção circular. Mas bom, vou adiantar para vocês aqui, tá aí. Pode falar. N1FT? N1TCT, né? CF, desculpa. N1 porque tem uma cruzeta só em cima e eu tenho uma fase aqui de um lado e duas do lado de cá. Uhum. CF porque eu tenho chave fusível e T porque eu tenho transformador, certo? O C que eu não pus, né? O F era de fusível e o T de... CF.
Então, 0,9, né? Aqui, um poste desse aqui, ele só pode enganar em uma coisa. Aqui, essas duas cruzetas de baixo é para firmar o fusível, tá? Mas pode ter uma estrutura N1, N3, por exemplo, aqui. Eu posso ter uma derivação, mas não é o caso dessa aqui, tá? Mas essa aqui tá tranquilinha de determinar. Bom, a norma da CEMIG, gente, sobre dimensionamento e localização de postes com transformador, é muito extensa, tá? Ela tem muito caso específico. Eu tentei pegar de maneira mais geral aqui para vocês entenderem a questão da potência do transformador, tá? Por que que a gente tem transformadores de diferentes potências, tá? E quando que a gente vai utilizar cada um, beleza? Então tentei resumir muito, essa norma aqui é muito extensa. Ó, em locais que a gente tem circuitos de média tensão trifásicos, o transformador tem que ser trifásico, tá? Não pode ter uma rede trifásica e você colocar um transformador bifásico lá usando só duas fases dela. Isso não pode, tá? Tem que ser o transformador trifásico. Onde que a gente vai utilizar um transformador bifásico ou monofásico? Aí vai ser geralmente em área rural, tá? E onde para esse local vai estar indo uma fase só no caso do monofásico e duas fases no caso do bifásico. Se tiver chegando 3 fases lá, tem que ser trifásico obrigatoriamente, tá? Não pode tentar fazer uma economia dessa, não. Ó, em loteamentos e empreendimentos com características residenciais, a gente deve utilizar transformadores de 45 e 75 kVA, tá? De acordo com a previsão de carga daquele local. Em projetos com transformador monofásico, geralmente de área rural, a potência do transformador é menor, tá? De 15 kVA ou de 37,5 kVA, dependendo aí se for uma área rural com a carga maior, tá? Mas não é aconselhável. 37,5? 37,5 é o maior transformador monofásico, né? Se o local precisar de um transformador maior que isso, aí não coloca um transformador monofásico, não, tá? Aí tem que colocar um transformador normalmente trifásico. Tá? Aí tem que ampliar a rede. Por quê? Aí significa que aquele local ali está crescendo a população, né? E o melhor se fazer é fazer a rede trifásica chegar até lá, para evitar desequilíbrio entre fases, tá? Por isso que os transformadores monofásicos eles são menores. Bom, projetos com instalação de novos transformadores, quando precisa colocar um transformador novo no local, porque aquele ali já está saturado, tá? E o local está crescendo, o número de consumidores. Não poderá utilizar o monofásico, tá? Justamente porque eu acabei de explicar, né? Já tem que começar a prever, né, o crescimento quando acontece esse tipo de coisa. E tem que... Não, pera aí, eu acho que eu escrevi isso aqui com um pouco de ambiguidade, tá? Não poderão ser... Eu vou consertar isso aqui, cara. Até eu fiquei na dúvida aqui. Se pode usar o trifásico de 112,5 kVA e 225 ou não pode. Bom, do jeito que eu escrevi aqui, parece que pode, parece que não pode, tá? Mas foi um pouco de ambiguidade. Depois na hora que acabar a aula que eu vou abrir a norma para verificar isso aqui. Transformador de 150, 300 kVA, eles devem ser utilizados para alimentação exclusiva ou para atendimento de grandes blocos de carga, tá? O que isso aqui significa? Eu utilizar ele para alimentação exclusiva ou para atendimento de grande bloco de carga. Se eu tenho um local com transformador de 45 kVA, por exemplo, tá? E começou a crescer, eu não vou não vou substituir esse transformador por um maior. Eu vou colocar outro transformador de 45 a 75, tá? Então, quando eu coloco um transformador grande de 150, 300 kVA,
durante a construção daquela rede, beleza? Com a carga prevista para aquilo ali. Quando é uma carga exclusiva, é tranquilo, tá? Por exemplo, tem uma pequena indústria ali, durante a construção da indústria que for pedida ali a instalação elétrica, vai ser prevista a carga da indústria, provavelmente esse transformador vai ser exclusivo dela, tá? E o que seria um grande bloco de carga? Eles construíram um prédio grande, construíram um shopping, um centro comercial, tá? Então, esse grande bloco de carga também previsto aí dá para utilizar um transformador muito grande. Caso contrário, o certo é ir aumentando o número de transformadores e não substituindo um pequeno por um maior, tá? Bom, eu acho que em algum momento aí da disciplina eu cheguei a comentar isso com vocês, mas em transformadores convencionais, transformadores trifásicos a óleo, esse que eu sempre venho mostrando foto para vocês, deve ser sempre instalada a chave fusível independente em cada uma das fases, aquela chave fusível que sempre vem junto com o transformador. Voltar aqui a foto, ó, esse poste aqui que eu falei para vocês tentarem falar qual que era a estrutura, esse transformador tá com a chave fusível nos terminais primários, tá? Isso é obrigatório, pelo menos na CEMIG é obrigatório, acredito que isso aqui vale para o Brasil inteiro. Você tem que ter uma chave fusível no primário do transformador. Por quê? Porque é um equipamento importante, tá? Esse equipamento tem que ter uma proteção para ele, que é a chave fusível. Porque se você perder um transformador desse, o que acontece de vez em quando, tá? Você deixa muita gente sem energia, tá? Isso, conforme for a hora do dia, isso é muito prejudicial. Então, uma maneira aí de garantir a proteção do transformador. Bom, Aqui, tá certo, tá? Eu já conferi aqui na norma. é isso aí mesmo, né? Tá escrito desse jeito. Desse jeito, então, copiei isso aqui da norma. Viu? Deixa eu até ler para você aqui. Em projetos com instalação de novos transformadores, não poderão ser utilizados transformador monofásico de 25 kVA e transformadores trifásicos de 112,5 kVA e 225 kVA. Entendi. Bom, a norma é um negócio complicado, né? Então, esses aqui eles não podem ser utilizados quando a gente está instalando novos transformadores. Provavelmente isso aqui por uma questão de padronização da CEMIG, tá? Você não pode usar um intermediário entre o 15 e o 37, tem que ser um desses dois, tá? Porque, bom, provavelmente, se você está instalando um de 25 com a previsão de carga no local, você já tem que colocar aquele sobredimensionamento, né? Se crescer ali os consumidores do local, é melhor então você já colocar um de 37,5 kVA de uma vez, tá? Prevendo isso aí. E os transformadores trifásicos de 112,5, 225, no caso aqui, é para ser substituído pelo de 150 e 300 kVA, provavelmente, tá? Bom, mas ao meu ver, onde a gente não tem carga concentrada, igual eu falei, o exemplo da indústria ou de um prédio muito grande, ou uma construção muito grande, ao meu ver, é mais vantajoso você colocar vários transformadores de 45 ou de 75 do que um transformador muito grande, tá? Porque se você perder um de 45, você perde muito, você deixa de atender muito menos cargas do que se você perder um de 300 kVA, por exemplo. Senão você vai perder muita carga de uma vez só. E se você queimar um transformador desse também, a manutenção é muito mais cara do que de um transformador menor. Então, quanto mais você ir quebrando aí em pequenos blocos de carga, é melhor no ponto de vista de gasto de manutenção, tá? De manutenção corretiva, no caso, né? Bom, para finalizar a aula, gente, vou falar dos styles de distribuição, tá? Bom, isso aqui não é muito comum da gente ver, assim, em qualquer lugar, tá? Porque isso aqui em grande centro não é aconselhável instalar styles de distribuição. O que é um style? É esse cabo de aço aqui, ó. Tá difícil de ver na figura aqui. Isso aqui é uma rede só com circuito primário, numa rede rural. E a gente tem um cabo de aço, ó, que está vindo lá do alto do poste, está fincado no chão com uma haste aqui.
Isso aqui é o stay. E a gente tem diferentes tipos de stay que eu vou falar para vocês aqui, tá? Alguns podem ser instalados em área urbana, mas esse aqui, ó, que finca no chão, não pode ser instalado em área urbana, justamente para evitar de alguém pôr a mão, né, de ter algum acidente aí. É complicado de utilizar isso aí numa Ele não área com passa zona rural. corrente, não. Não, não. Ele só serve para sustentação do poste. Nem para Tá? aterramento pode aproveitar ele, não? Não, porque ele não é um bom condutor, né? O aterramento tem que ser cobre ou alumínio. Isso aqui geralmente é cabo de aço. O aço não é um condutor muito bom, não. Reporte deitado dentro da cidade, meio que deitado, segurando o final da rede. É isso mesmo. Vou mostrar para vocês aqui umas fotos desse aí, tá? Bom, para que a gente utiliza um stay num poste de distribuição? Ele sempre vai vir num poste que é fim de rede, tá? Num poste de ancoragem. E principalmente em área rural, onde o vão aqui entre um poste e outro é muito grande. Esse aqui deve ser um vão dos 80 metros, né? Olhando a foto aqui. O que acontece? Se eu não tiver o stay, os condutores eles vão fazer uma força no poste para o lado do outro poste lá, certo? E bom, por mais que o meu poste esteja enterrado, com o tempo pode ser que ele vá cedendo, né? O cabo vai puxando ele e ele vai cedendo, vai inclinando ali. Tá? E para evitar essa inclinação, para o poste ficar firme ali, utiliza-se esse cabo de aço que é o stay, fazendo uma força contrária ao que os condutores estão fazendo, tá? Justamente para o poste ficar na vertical. Se os condutores estão fazendo força para um lado, o stay vai fazer força para o outro, puxando o poste para o lugar de novo, tá? Então, ele sempre é usado no fim do circuito para dar essa sustentação aí, balancear as forças que estão sendo exercidas sobre o nosso poste. Bom, deve ser instalado no poste sempre no sentido contrário ao da resultante dos esforços mecânicos dos cabos, tá? Bom, isso aqui é o que eu acabei de explicar, né? Se os cabos estão puxando para um lado, eu tenho que instalar o stay para puxar para o outro, né? Se não puxar para o outro. Mas que esse stay aí no meio da lavoura enche o saco, enche, viu? Né? Mas se não foi ele, cai Vê tudo. trator trombando nele. Geralmente você vê poste sem ele pendurado no chão. Aham, entendi. Ó, Lá na fazenda é cheio disso, Zé. Não, não é cheio não, mas o que chega lá no sítio lá do meu sogro, esse stay deve estar mais ou menos uns 10 metros da casa. ó, gente, de acordo com a norma da CEMIG, de instalação norma de distribuição, a nossa ND, tem duas bitolas de cabo padronizada para usar como stay, tá? São cabos de aço de 6,4 e 9,5 milímetros. Só que a gente tem três tipos, apesar de ter duas bitolas, a gente tem três tipos básicos aí de stay que são previsto o uso deles. O stay tipo âncora, tipo contraposte e o stay poste a poste, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um aqui, tá? Bom, começando pelo stay de âncora, esse aqui é um stay que é utilizado apenas em zona rural, tá? Ele não é utilizado em zona urbana por essa questão de segurança que eu falei, de não ninguém mexer nisso, né? Enfim, com certeza devem ter tentado usar isso aqui em área urbana antigamente e não deve ter dado certo. Depois parou de usar, né? Eu acho. Bom, aqui, ó, a gente tem tipo uma âncora mesmo fincada no chão aqui, na diagonal, fazendo o ângulo necessário aí no poste, em relação ao poste, para sustentar ele. O poste estaria aqui, né? Não está desenhado, mas estaria aqui, tá? E tem um bloco de concreto lá no chão, no final dessa âncora, para travar essa haste metálica aqui, tá? Então, por isso o nome está em âncora, porque ele faz igual a âncora mesmo no mar, aqui, só que fincado no chão. Bom, e ele vai ter uma argola aqui, onde o cabo de aço mesmo, que é o stay,
vai ser fixado para sustentar o poste. E o poste vai ter outra fixação lá também, para o cabo de aço ficar esticado aqui, mantendo o poste de acordo, tá? Bom, e todos os tipos de style, não só esse, tá? A gente pode utilizar tanto em poste que tem só rede primária, só rede secundária ou as duas juntas, tá? Porque isso tá relacionado a uma característica mecânica do nosso poste. Não faz muita diferença característica do circuito elétrico. Isso aqui é para sustentação mecânica mesmo do nosso poste, beleza? Bom, o segundo é o style de concreto, tá? Ao invés da gente ter a nossa haste metálica ali com blocos de concreto embaixo, funcionando como uma âncora fincada no chão, aqui a gente tem um poste, tá? Que é menor, tá? Pode ser um poste, normalmente é duplo T, e pode ser de 5, pode ser não, desculpa, ele é de 5 metros, esse poste é um poste bem menor, ele vai ser fincado 2 metros para dentro do chão, tá? E ele tem que ficar 8 metros distante do poste. Bom, ele é mais robusto, né, do que o nosso style tipo âncora. Ele sustenta ele consegue exercer uma força maior sobre o poste, tá? Então o ideal é utilizar quando esse aqui? Quando eu tenho um poste com rede primária e secundária, né? Porque aí a força exercida no poste vai ser muito maior. Ou então um poste de esquina também, onde eu tenho um ângulo menor que 90, né? Menor ou maior, sempre fico na dúvida com isso. Uma esquina bem fechada assim, onde as duas ramificações estão puxando o poste para um lado. Eu posso ter que colocar um style para puxar ele para o outro, tá? Então esse aqui é um style mais robusto, o tipo contraposte concreto. Bom, e o último aqui é o style poste a poste, tá? Onde a gente coloca um poste mesmo na vertical, tá? Que vai sustentar esse poste de fim de rede. Normalmente, ó, eu posso até utilizar esse style aqui, onde eu tenho 2 postes em fim de rede, tá? Se eu tiver uma rede acabando nesse poste aqui e uma acabando nesse, eu não quiser conectá-los, né, junto, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar um style que um vai anular a força do outro, né? Se eles estiverem, como eles estão sendo puxados um para cada lado, um vai amarrar o outro. Bom, isso aqui é o que eu acabei de falar. Quando ele é utilizado no final de rede secundária, ele vai economizar um vão de cabos, tá? Principalmente quando ele está bem próximo e não tem necessidade de ter um vão ali ligando essas duas redes, você coloca um style ali para garantir a fixação desses postes, beleza? Então esses são os 3 tipos de style aí para sustentação mecânica no poste. Bom, a aula de hoje vai até aqui, pessoal. Na próxima aula, a gente vai ter que fazer um pouco de continha aí, que eu vou ensinar como que a gente calcula o esforço mecânico em cima do poste para que a gente consiga determinar, né, se for colocar um style, ou se o poste vai aguentar aquele esforço mecânico, ou eu preciso colocar um style nele para ele não tombar, tá? Lá vem a física, né? Um pouquinho de física aí, vocês vão ter que lembrar um pouquinho de vetores. Mas não nada muito difícil não, tá? Mas isso aí Não é conta de 2 folhas não, né? Não. Tranquilinho. É uma só. Não, mas eu vou refrescar a memória de vocês aqui como que faz o exercício. Eu não vou partir do pressuposto que vocês lembram tudo aí de mecânica para fazer isso não, tá? A gente vai começar do zero mesmo aqui. Beleza? Mas bom, a aula de hoje vai só até aqui, tá, gente? Foi muita teoria, tá? A aula de hoje, mas esse monte de detalhe sobre a locação dos postes é muito detalhe aí que normalmente eles nem estão conectados um no outro, né? Um às vezes foge muito ao outro. Eu tentei agrupar esses detalhes pequenininhos todos nessa aula aqui, beleza? Que aí ficou essa enxurrada aí de informação sobre posteamento. Mas a norma é muito mais extensa do que o que eu falei na aula hoje, tá, gente? Tem
muito caso particular. Sempre que surgiu uma dúvida num projeto de alguma coisa muito específica, isso deve estar lá na norma escrito, tá? Eu tentei falar o que é o mais geral, que é mais comum aí, mas tem muita especificação lá também. Beleza? Alguma dúvida? Não, de hoje foi tranquilo. Show de bola. Hoje não tem atividade. Você não. O Greta não pagou, Diego. Daquela, como é que chama? Vamos falar, daquela barriga do cabo de um poste no outro, aquilo ali tem uma porcentagem também, não tem? Tem sim. Aquilo chama. Aquela barriga a gente dá o nome de catenária para ela, tá? Você diz o. Isso aí. Isso. Ela não tem. Ele não pode. Bom, o certo é o poste não dar uma barriga muito grande. Mas, bom, a altura, né? Dessa altura mínima aí dos cabos, que vai ser sempre no meio do vão, ela pode variar com a temperatura do cabo, tá? Se tiver mais corrente passando, o cabo vai esquentar mais, dilatar mais, então ele vai acabar cedendo, a altura vai ficar menor. Se tiver menos carga, tiver menos corrente passando, ele não vai esquentar tanto e ele vai ficar mais rígido, a altura vai aumentar. Mas na rede de distribuição, essa variação de altura aqui é muito pequena, tá? Isso faz muita diferença na rede de transmissão. Na transmissão, é, dependendo da carga que está na linha de transmissão, varia muito essa altura. Então tem que ter uma margem de segurança grande. Mas aqui no poste de distribuição, essa margem de segurança é grande também. Como é padronizada a altura, né, esses 12, poste de 12 metros, que fica 10,2 metros do solo, tem uma margem grande de segurança, tá? No caso aqui, ó, essa distância da rede primária para a secundária está 80 centímetros aqui nesse desenho, porque a rede secundária ela é protegida aqui e a rede primária é desprotegida. Mas se a rede secundária for desprotegida também, a distância tem que ser maior, tem que ser 1 metro. Tá? Eu acho que 1,20 m ou 1 metro, se eu não me engano, tá? Do cabo mais alto da rede secundária. Mas tem sempre a margem de segurança é grande. É difícil acontecer alguma coisa aqui. Beleza? Beleza. Então é isso aí.